Salvação? Esse é o título da lição 6, classe de juvenis. A paz de Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma pré-aula, mais uma capacitação para professores da escola dominical. Eu sou o diácono Denis Pereira, da Assembleia de Deus em Campinas, e é um prazer receber você por aqui. Pegue sua revista, pegue a sua lição, caneta, bloco de anotações e vamos aqui analisar alguns detalhes dentro desta preciosíssima lição. Enquanto você faz isso, eu quero te lembrar que eu preciso que você se inscreva no canal. E por que você tem que se inscrever no canal? Porque aqui no canal, toda semana, nós temos as videoaulas para as classes de juvenis, adolescentes, jovens e adultos. Porque aqui no canal sempre tem um vídeo falando dos dilemas da juventude, sobre relacionamentos, sobre sexualidade, sobre temas polêmicos. Então você só tem a ganhar se inscrevendo no nosso canal, comentando também os nossos vídeos, como fez Lucas Carvalho, como fez Miriam Ferreira, como fez aqui também algumas pessoas comentando os nossos vídeos, Sônia Isabel, Cleice Cristina, Gleice Lima, Rosa Assis, William Martins, canal JJP, Sônia Vieira, muita gente comentando. Comente e curta o vídeo. Por quê? Porque esta interatividade faz o YouTube entregar para mais pessoas. O YouTube não manda para todo mundo os nossos vídeos, ele manda para quem interage. Então, quer receber os nossos vídeos? Interaja com o canal e não esqueça de compartilhar o link com mais pessoas também. Bora para a aula de hoje, mas antes, roda a vinheta. Salvação? Esse é o título da nossa lição na classe de juvenis. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então nós vamos falar sobre soteriologia, ou a doutrina da salvação. Estudar a respeito da doutrina da salvação é algo importante e necessário, pois nos mostra a seriedade do pecado e o amor santo e justo de Deus. Ok? Então o pecado precisa ser levado a sério, precisa ser tratado como algo sério, não é? Porque é o pecado que levou Jesus à cruz. Tudo que Jesus sofreu foi por causa dos nossos pecados. A cruz é a única base sobre a qual Deus pode perdoar nossos pecados. Tá? Quando o homem pecou, ele assinou a certidão de óbito de forma eterna. É por isso que Efésios 2 e 3 vai nos mostrar que o homem sem Deus, ele é filho da ira, não é? É por isso que a Bíblia, João 3,18, vai dizer que quem não reconhece Cristo como filho de Deus, ele já está condenado, não é? Então, esta é a sina do homem, não é? O salmista diz que ele nasceu em pecado, não é? Então o homem já nasce com este destino selado. O que altera isso é o amor de Deus. O que altera isso é a reconciliação entre o homem e Deus proporcionada por Cristo. Anote esse texto aí para você ler sobre reconciliação. Esse texto eu acho fantástico, maravilhoso, que está em Efésios capítulo 2, dos versículos 11 até o 18, tá? O 17 diz assim: E vindo ele, proclamou a paz para vós que estavais longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Por meio dele de quem? Por meio de Cristo. Então Cristo nos reconciliou com Deus. Por isso que até aquela frasezinha, Jesus não é minha religião, não sei o quê. Religião significa religar. Aí tem a questão da religiosidade, aí que é o problema. Mas religião significa religar. E foi isso que Jesus veio fazer, nos religar, nos reconectar com o Pai. Tópico 1. A necessidade da salvação. Algumas pessoas tentam, de alguma forma, minimizar a realidade e a gravidade do pecado, bem como pôr em dúvida a seriedade e a autenticidade do amor de Deus pelo ser humano. Estas pessoas
elas alegam que se Deus de fato é Deus de amor e tem todo o poder, por que ele não perdoa logo todo mundo? O que essas pessoas não entendem é o caráter santo e justo de Deus, não é? Então, o fato de Deus ser amor não inviabiliza a sua justiça. Ao contrário, os atributos de Deus são perfeitos. Aliás, grava essa aí. Não é que Deus é amor, mas também é justiça. Não, Deus é um Deus de amor e justiça. Né? Essas coisas não estão separadas. Elas formam um todo que Deus é. Então Deus é amor e o amor de Deus é um amor justo. Não é? E todo pecado é uma afronta contra a santidade de Deus. Logo, se o pecado é uma afronta contra a santidade de Deus, é necessário a salvação. É necessário que haja uma maneira deste homem se livrar da ira de Deus, que é uma ira santa. Por que é uma ira santa? Porque esta ira não é simplesmente sede de vingança, é porque esta ira ela é resultado do afastamento do homem de Deus. Então aqueles que rejeitam a Cristo, o único meio que eles têm de receber o perdão de Deus é por meio da salvação, não é? Então quem não recebe, João 3,18, quem não recebe Cristo, ele já está condenado. De forma justa, essa condenação eterna. Por quê? Porque está em pecado. Então, a oportunidade que Deus dá aos homens é que reconheçam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, como Filho de Deus, para terem acesso a esta graça, para terem acesso à salvação. Ou seja, é preciso deixar muito claro que os homens, que todos nós, precisamos de um Salvador. Muito claro isso. É uma necessidade do ser humano. Todo ser humano precisa de um Salvador. O tópico 2, a obra de Cristo na cruz. A cruz não foi um acidente de percurso, não aconteceu por acaso, tá? Então, gosto muito desse texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: porquanto estáis cientes, esta aqui é uma King James atualizada, de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Então a cruz não é o plano B de Deus, ela é o plano A de Deus. Deus sabia que o homem pecaria, e por saber que o homem pecaria, ele providenciou o plano de salvação. Mas se Deus sabia, por que então que ele criou o homem? Porque a natureza de Deus é criar. É o mesmo que falar para uma montadora de automóveis: olha, não fabrique carros porque estes carros terão problemas, eles vão dar manutenção, eles vão quebrar. Não, no plano de fabricação você implementa uma maneira de produzir um carro que não quebre por qualquer coisa, mas ao mesmo tempo existe um plano de manutenção preventiva, corretiva, de peças de reposição. Por quê? Porque é natural que aquela fábrica de carros produza carros. Então, é da natureza de Deus criar. E Deus criou todas as coisas e criou o homem. Agora, se nós pensarmos desta maneira, então nós podemos avaliar quem é que perde nisso tudo, quem é que perdeu nisso tudo. É Deus que perdeu. Uma linguagem aqui humana, estou dizendo. Ele perdeu. Por que ele perdeu? Porque mesmo sabendo o quanto custaria, né, esse conserto do homem, trazer esse homem de volta para si, ele lá na eternidade decidiu e já ofereceu Cristo para morrer em nosso lugar. Por quê? Porque Deus é amor. Simples
Assim, é por isso que o texto de João 3,16 não diz porque Deus ama o mundo, não, Deus amou. Por que está no passado? Porque Ele nos amou desde a eternidade, desde o momento em que Ele decidiu nos criar. Então Deus já tinha oferecido Jesus, não é? E é interessante que o próprio Jesus também ele conhecia aí a sua missão. Jesus sabia para o que veio, né? Jesus nos mostra que um líder, um obreiro, né? Um professor precisa saber a sua missão, o seu propósito. Aqui, Marcos 8:31. É Marcos 8:31 que está aqui. Então não é. Está Marcos 8:31. Aqui, eu abri Mateus. Marcos 8:31. Meu Deus, abri Mateus ao invés de abrir Marcos. Já se inscreveu, irmão? Se inscreve aí, querido. Se inscreve aí, minha irmã. Ativa o sino de notificações. Comenta o vídeo aí. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitar, né? Essa versão atualizada tem essas palavras um pouco diferentes aqui. Então Jesus já sabia aí a sua missão, ele não veio na terra para passear. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa era a missão de Jesus, salvar o homem. E qual é a missão nossa enquanto igreja? Qual é a missão nossa enquanto pregadores, enquanto professores? A nossa missão é aproximar as pessoas de Jesus, porque foi isso que Jesus veio. Jesus veio se aproximar de nós, se tornou um de nós para nos aproximar do Pai por meio dele. A nossa missão é aproximarmos as pessoas de Cristo. Precisamos ter cuidado, porque às vezes nós afastamos as pessoas de Jesus, e afastar as pessoas de Jesus é afastar as pessoas de Deus, e afastar as pessoas de Deus é afastá-las da salvação, e afastá-las da salvação enfim, é concordar com o destino de sofrimento no inferno eterno sobre a vida delas, tá? Então era preciso derramar sangue, tá? João Batista vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então ele não encobre como antigamente o sangue de animais encobria. É como se você varresse para baixo do tapete, ok? Jesus vem para cobrir. Cobrir é limpar. Cobrir é lavar. Cobrir é purificar, de maneira que quem olhar não vê mais nenhuma sujeira ali, porque toda a sujeira ele levou na cruz e com seu sangue ele tudo lavou, ele tudo transformou. Jesus morreu por nossos pecados, nos comprando de volta para Deus. Me ajuda aí os professores, mas esse comprar de volta, que se não falha a memória, isso aqui é remissão. Remissão, é comprar de volta, não é? Então é como se um escravo que era seu, alguém que era seu, um escravo que era seu, ele foge, e aí você vai e compra ele de volta, não é? É mais ou menos isso. Então, agora em Cristo não há mais nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Não há mais condenação para nós. Por quê? Porque nós agora estamos em Cristo. Nós andamos segundo o Espírito, não mais segundo a carne. O que isso significa? Que a nossa vida agora é guiada pelo Espírito. Vamos ler aqui. Você está anotando aí, irmão? Anota, crente, anota. Romanos capítulo 8 e versículo 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Fique atento que eu vou gravar um vídeo logo, vou postar aqui. Qual o maior desafio da liderança cristã, líder de jovens, líder de adolescentes, ok? Qual o maior desafio? Na sua opinião, qual é o maior desafio? Escreve aí nos comentários, tá? Nenhum outro símbolo representa melhor o cristianismo do que a cruz, tá? Do que a cruz. E Jesus fez questão de ser lembrado em todas as nossas ocasiões de santas ceias como Cristo da cruz. E é esse Cristo que precisa ser pregado.
o Cristo da cruz. Eu estou há uma semana conversando no meu Instagram com as pessoas e o Senhor tem falado muito forte comigo. Nós precisamos voltar a pregar o Evangelho, pregar o Cristo da cruz. Nós precisamos parar de pregar contra outra pregação, contra outro pregador. Nós precisamos parar de falar de outras denominações, de falar de muita coisa sobre comportamento e falar de Cristo. O texto que eu acabei de ler diz isso, que uma mentalidade carnal, ela não consegue agradar a Deus. É somente quem de fato é guiado pelo Espírito. Esse sim vai fazer a vontade de Deus. Então, se nós desejamos uma geração transformada, nós precisamos conduzir esta geração a ser guiada pelo Espírito Santo, a serem cheios do Espírito Santo, porque quem está cheio do Espírito Santo não vai se comportar de maneira contrária à palavra de Deus. Do contrário, todos os nossos esforços são inúteis e tiram das pessoas o único elemento capaz de transformar comportamentos, atitudes e vida, que é a palavra de Deus. Ok? Então a cruz, preguemos o Cristo da cruz. Paulo pregava Cristo, prega Cristo. Estou falando aqui para jovens pregadores, prega Cristo, menino, prega Jesus. Bom, salvação em 3 tempos, entendida como a libertação da culpa do pecado e do justo julgamento de Deus, a salvação jamais deverá ser compreendida como uma conquista humana, mas com uma dádiva divina. Tá? Salvação é graça. Salvação não é nada que o homem faça ou deixe de fazer. Cuidado, porque muitas vezes nós achamos que porque fazemos algo somos salvos, ou porque não fazemos algumas coisas somos mais salvos do que alguém. Não, salvação é exclusivamente tudo que Cristo fez. Então eu posso seguir Jesus e fazer o que eu quero? Entenda isso, salvação é tudo que Cristo fez. Logo, quem nasceu de novo é uma nova criatura, é uma nova vida. Então eu passo a viver uma nova vida porque eu nasci de novo, se é que nasci. E aí que está o detalhe, como é que eu descubro que nasci de novo? Primeiro, a gente tem que parar de olhar de forma periférica, olhar para os outros procurando novo nascimento nos outros, e olhar para nós mesmos. Primeiro é para nós mesmos. Eu nasci de novo, o que indica que eu nasci de novo é quem guia a minha vida. É se a minha vida está mais inclinada para as coisas de Deus do que para as coisas do mundo. Do contrário, eu ainda não nasci de novo. E aí também, se nós não prestarmos atenção, nós ficamos confrontando comportamentos ao invés de pregar a palavra que gera o novo nascimento. Você entendeu? Então nós precisamos pregar a palavra, porque a palavra gera novo nascimento, e o novo nascimento é o que altera comportamento. Aleluia! Você tem que gravar isso. Prega a palavra, porque a palavra produz novo nascimento, e novo nascimento altera comportamento. Do contrário, a conta não fecha, nunca vai dar certo. Tá? Então, a salvação é graça. Então, tudo que eu faça é porque sou salvo, e não para ser. E quando eu olho também para uma outra pessoa que tem um comportamento diferente do meu, e eu me sinto mais santo que ela, o nome disso não é santidade, é orgulho, e orgulho é pecado. Santidade, Deus não disse assim, sejam santos como o vosso irmão do lado é santo. Sejam santos como... Quando a gente for olhar a santidade, a gente precisa olhar para cima. Olhar para Ele. Sabe? Olhar para Ele. É aqui, A régua que mede a santidade é aqui. Não é na vida do irmão, não. Porque isso é orgulho. Viu? Olhar para o irmão e falar, eu não faço isso. Isso não é santidade, não. Isso é orgulho. Bom, Deus não planejou a salvação só para a eternidade. Ele executou-a na cruz em Cristo, como também a consumará nos céus. A salvação é um fato, um processo e uma promessa. Envolve o passado, o presente e o futuro. Tá? Então, a salvação é um processo. Tá? Ela não é uma coisa estática. Eu costumo dizer que a salvação ela é dinâmica. Tá? Então Jesus nos salvou da condenação do pecado. Ele nos salvou. Nós fomos justificados. Colossenses 2,14, Romanos 3, 21 e 26. Fomos justificados. Ok?
Então agora o homem tem esperança. Porém, nós ainda estamos nessa terra e o pecado ainda habita em nós. Então, nós estamos todos nós em um processo de santificação. Todos nós. Os mais experientes, os veteranos e os novatos, todos nós, até a morte ou até o arrebatamento, todos nós estamos em um processo de santificação que tem, vamos dizer assim, o poder, ou que tem o propósito de impedir que a carne volte a nos dominar. Porque o homem sem Deus é dominado pela carne. Então, a santificação é a atuação do Espírito Santo na nossa vida enquanto estivermos vivos, para que a carne não nos domine mais, para que nós não nos entreguemos mais à vontade e ao domínio da carne. Porque agora nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Romanos 6, do 11 ao 14. Sabia que tem muito crente que ele ainda vive como escravo do pecado, porque ele não sabe que é livre? É isso. Sabia que tem muita gente tentando ser o que já é? Às vezes nem eu consigo explicar isso, mas nós vamos entender. O crente nasceu de novo, nós já somos santos. Nós já somos santos. Somos santos. E ao mesmo tempo, estamos em um processo de santificação. Por quê? Porque nós nos sujamos todos os dias. Então, santo não é quem não peca. Santo é quem se limpa todos os dias. Porque estamos no mundo, um ambiente de pecado. O pecado habita em nós, tá? Nós, principalmente falando para jovens, a gente fala muito que cuidado com as amizades, cuidado com o ambiente, cuidado com não sei o quê, cuidado com aquela música, cuidado com aquele filme, ou cuidado com você, porque o pecado habita em você. E se uma música, se um filme, se um comportamento, se alguém, se o mundo, qualquer coisa abala a nossa fé, o problema não está nestas coisas, mas a nossa fé é que precisa ser fortalecida, ser avivada. O problema está em nós. O problema não está nestas coisas, tá? E a salvação também é uma esperança, porque em breve Jesus voltará. E aí nós estaremos livres, de uma vez por todas, da presença do pecado em nós. Então, livres da condenação, livres do poder, sendo que esse livres do poder é diário. Gálatas 5, o apóstolo vai falar dessa luta entre carne e espírito, e livres da presença de uma vez por todas no arrebatamento. E nós somos salvos para um propósito. Nós não fomos salvos para nada, né? Para ficar, não. Assim como a salvação é dinâmica, sua vida também deve ser. Ó o motoboy. Devemos entender que todos nós fomos salvos para algum propósito definido por Deus. Nenhum de nós tem a vocação para ser prego, parafuso, ser membro de banco. Não. Jesus disse que todos nós devemos dar frutos, em João 15. Todos nós devemos dar frutos. E tem a parábola também dos talentos, que vai mostrar que todos nós recebemos de Deus algum talento para desenvolver no seu reino. Então, todos nós somos salvos para um propósito. Qual é o nosso propósito como salvos? O nosso propósito é falar de Cristo, é anunciar a Cristo, é verbalizar, é pregar, é proclamar. Essa semana até comentei num post na internet, o pessoal escreveu assim: faça tudo o que estiver ao seu alcance, se possível use palavras. Eu disse, está errado, porque o ir de pregar ali é verbalizar, é proclamar, é falar. Por quê? Porque palavras e atitudes devem caminhar juntas, na mesma direção. As palavras devem manifestar o meu comportamento, a minha atitude, tá certo? E eu preciso ter isso em mente. Por quê? Porque se eu sei que a minha obrigação, que a minha missão é falar, então eu procurarei viver
para ser coerente ao falar. Se eu entendo que não preciso falar, então também não me preocupo em viver. Mas o nosso propósito é dar fruto. O nosso propósito é falar de Cristo. O nosso propósito é ser sal da terra, é ser luz do mundo, é ser Cristo no meio desta geração. Você sabia que a palavra cristão significa pequenos cristos? Isto mesmo. Nós somos o Cristo que o mundo vê. Nós somos o Cristo que as pessoas abraçam ou que as pessoas se afastam dele. Que tipo de Cristos nós temos sido? Paulo escreve aos Gálatas dizendo: filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Nós precisamos ser representantes exatos de Cristo na terra. Esse é o propósito da igreja, esse é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, espero que tenha gostado desta aula. Diga para nós o que achou aqui nos comentários. Fale de onde você nos assiste. Deixe sugestões aqui para novos vídeos e até a próxima aula. Deus abençoe.